Bom dia, sétimo ano de Geografia, vamos para a aula 8, tá? Então aqui eu coloquei o mapa da última aula dos biomas para a gente analisar junto com o mapa dos domínios morfoclimáticos. Qual é a grande diferença entre o mapa do bioma da semana passada e desse morfoclimático? O bioma é a vegetação e o domínio morfoclimático, vários, então tem a ver relevo, vegetação, tá? Fauna, flora, todos os elementos que envolvem. Então vamos lá, o que muda? O amazônico continua sendo o amazônico, tá? Domínio amazônico, maior biodiversidade, maior flora, fauna, tudo aquilo que a gente falou na outra aula é uma repetição. O que tem diferença? Você tem na domínio amazônico uma planície alagada pela bacia hidrográfica amazônica. Então você vê que em todos os capítulos estão se costurando no final, tá? Então o domínio morfoclimático é uma planície alagada amazônica, tá? Juntando as características que nós já falamos na outra aula. Temos o cerrado, a mesma coisa. Cerrado, vegetação de médio porte, né? O clima tropical, como nós já estudamos, e regiões de planaltos e depressões. Tá? A caatinga, vegetações xerófilas, vegetações que sobrevivem sem água. E o clima é o clima semiárido, nordeste brasileiro. Aqui tem uma modificação de nome. Mares e morros, domínios morfoclimáticos dos mares e morros. O que é isso? Nada mais é do que o bioma da Mata Atlântica. Tá? É o bioma da Mata Atlântica, só que analisando o relevo. Lembra que a gente estudou o que o relevo do Brasil ao longo do litoral são vários morros? Então o geógrafo colocou o quê? Domínio morfoclimático dos mares de morros. Porque quem está, por exemplo, num navio olhando para a costa, enxerga vários morros como se fosse um mar de morros ao longo da costa. Essa é a ideia. Tá? Então aqui é o domínio morfoclimático dos mares e morros. Temos ainda as pradarias que são campos, como se fossem grama de futebol, gramados de futebol, são campos, campos por causa do que a gente estudou na outra aula. Vegetação não cresce onde tem muito frio, então o clima é frio, né? O bioma é o pampa e o tipo específico de vegetação é a pradaria. Pradaria é como se fosse grama bem pequenininha, como se fosse um campo de futebol, tá bom? Entre os domínios, e essa é outra diferença desse conceito, entre os domínios morfoclimáticos, entre um e outro, abram na apostila esse mapa, você tem o quê? As áreas de transição. Porque não é assim, você não sai do Amazônico e vai para a Caatinga, você não sai da Caatinga e vai para o Cerrado. Você tem uma transição, tem um momento em que a floresta amazônica começa a diminuir a sua intensidade de árvores e aí começa a transição para a Caatinga. A Caatinga começa a diminuir a sua vegetação até chegar no Cerrado. Então você tem o que? Áreas de transição, áreas que têm dois tipos de domínios morfoclimáticos misturados ali, a divisa entre um e outro, é igual a divisa de Santos e São Vicente, né? Então você tem ali casas que pagam imposto em Santos e casas que pagam imposto em São Vicente, né? Que é uma quadra de diferença. Então você tem a divisa, a mistura dos domínios morfoclimáticos chamados de área de transição. Tá? Além disso, esses domínios morfoclimáticos e os biomas também, eles sofrem com o quê? Com o desmatamento, né? Principalmente para o roubo das árvores, o roubo das madeiras, né? Nós temos o problema do avanço da agropecuária. Nessa região aqui, o cerrado ele é bem destruído por causa da agropecuária. Os grandes fazendeiros de soja, criadores de gado, bovinos, eles exploram muito o domínio do cerrado e buscam explorar o domínio amazônico, desmatar, destruir esses biomas, esses domínios morfoclimáticos que existem no Brasil. E para tentar frear isso, o governo e várias organizações ambientalistas, como o IBAMA, o Greenpeace e outras, incentivam o governo e empresas privadas a criar o quê? Unidades de conservação ambiental, ou seja, locais, né? Locais dentro desses biomas, dentro desses estados
que tentem manter as suas características biológicas, porque o avanço da agropecuária, o avanço das pessoas sobre a natureza coloca em risco espécies, milhares de espécies que só existem no Brasil. Então é necessário criar uma unidade de conservação ambiental para manter essas espécies, para você não perder, para essas espécies não entrarem em extinção. Bom, então o mapa do bioma é vegetação, o mapa do domínio morfoclimático ele já inclui outros fatores e todos os fatores que nós estudamos na aula neste bimestre, tá? Clima, o relevo e a vegetação, além da influência das massas de ar, tá? Claro que as massas de ar também influenciam na organização do domínio morfoclimático, tá bom?